quais são os 3 fundos imobiliários que, se eu começasse a investir hoje, eu apostaria neles. Vamos pro vídeo, vamos falar sobre isso. Fala investidores, canal PR aqui, Progressão de Renda. E hoje nós vamos discutir aqui, vamos conversar aqui sobre quais seriam os 3 fundos imobiliários que eu compraria se eu estivesse começando a investir hoje com pouco dinheiro, né? É claro, então quais seriam esses 3 fundos que eu começaria colocando na minha carteira. Lembrando que não é recomendação de investimento, tá? Eu só tô aqui conversando com vocês e se vocês realmente acreditarem nesses 3 fundos, vocês façam uma análise mais profunda. Eu não vou fazer uma análise completa do fundo, eu vou somente mostrar aqui mais ou menos o porquê que eu compraria esses 3 fundos aqui, eu começando a investir hoje, tá bom? Vamos para o primeiro fundo. O primeiro fundo seria o VISC11, tá? Eu acredito muito na gestão desse fundo, de como esse fundo vai crescer aí. Ele é um fundo aqui de shoppings, tá? Aí, quando a gente abre aqui a primeira página aqui no Investidores 10 do VISC11, a gente já vê aqui que ele tem aqui a cotação dele por cota, é um pouquinho alta, tá? É R$116, tá? Eu teria que me esforçar eu começando hoje para comprar cotas desse fundo, tá? O dividend yield dele aqui é um dividend yield aqui um pouco baixo, mas ele é um fundo de tijolo, então ele tende a ter mais valorização do que fundos de papel que tem o seu DY aí, seu dividend yield aí mais alto, tá? E hoje ele tá bem barato. E a liquidez diária dele é acima de 2 milhões, então não vai ter problema com isso. Ele teve uma ótima valorização aqui nos 12 últimos meses, tá? E por que na minha carteira mesmo eu não tenho o VISC11, eu tenho o XPML? Então, eu comecei com o XPML, tá ok? Mas eu não pude pôr o XPML aqui como aqui os 3 fundos que eu compraria, porque eu tô fazendo esse vídeo como se fosse começar hoje. E hoje o XPML ele tá mais caro do que o VISC11. E eu querendo comprar um fundo de shopping, eu ia optar pelo VISC11, é claro, é lógico, ele tá mais barato do que o XPML. E então eu ia aproveitar aqui uma baixa do preço aqui do VISC11. Então, se eu começasse hoje, eu optaria pelo VISC11, aqui pela cotação dele aqui tá abaixo do que ele vale, tá? A cotação dele tá 116 e se a gente desce um pouquinho aqui, a gente vê que o valor patrimonial por cota, um preço justo, seria 124, a gente ia estar economizando aí uns R$8 só de comprar ele aqui neste momento que estou gravando o vídeo, tá? Descendo mais um pouco, a gente vê aqui que ele também tem bastante diversificação aqui nos imóveis físicos que eles têm espalhado aí pelo Brasil, tá? Só em São Paulo e Rio de Janeiro ele tem 8, aí depois tem espalhado aí pelo Nordeste, aí pelo Sul. E se vocês quiserem saber mais sobre cada shopping, aqui tem o nome de cada shopping, você pode copiar o nome aqui, digitar no Google ou mesmo no YouTube, se você quiser conhecer o shopping por dentro e você não tiver como ir lá. Aqui tem a área quadrada, que os metros quadrados que no caso o imóvel ocupa. Então tem toda aqui, se você quiser fazer, quiser apostar no VISC11, tem todo aqui um relatório para você estar aqui olhando aqui como que ele está se desempenhando. Aqui a gente vê aqui que o dividend yield dele aqui teve uma baixa monstruosa aqui por conta da pandemia. Então eu não levo em conta aqui o dividend yield médio de 5 anos, porque teve uma pandemia, tá? Então esse número seria mais alto também, mas você pode ver que ele vem se recuperando muito bem. Então seria um fundo que eu colocaria sem dúvida aqui na minha carteira de 3 fundos imobiliários para o iniciante. Bora para outro fundo imobiliário. O outro fundo imobiliário seria o VGHF11. E por que o VGHF11? Porque como eu vou montar uma carteira somente com 3 fundos imobiliários, eu vou colocar esse fundo aqui para dar um up aí nos nossos proventos. Afinal de contas, o dividend yield dele é 13,71 e ele é um bom fundo também. Liquidez diária também acima de 2 milhões, ele está um pouco caro. Porém, como eu ia começar a investir, eu preciso começar a investir de qualquer jeito. Então eu apostaria sim nesse fundo. Então o primeiro fundo seria lá o VISC11, fundo de shopping de tijolo. O segundo fundo aqui, um fundo de papel aqui. Ele tem se valorizado muito aí também nos últimos 12 meses, tá? Aqui o gráfico a gente vê que ele está em uma crescente constante aqui, tá bom? É a mesma coisa, você vai aqui e vai vendo aqui todas as informações que você precisa saber dele. Aqui você sabe a Datacom. Para quem não sabe, a Datacom é o último dia em que, se você fizer o aporte aqui, vamos fazer um exemplo, você vai começar a investir nele.
Hoje nós estamos no dia 23/5. Se eu fizesse um aporte nele hoje, eu receberia proventos referente a esse aporte já no mês que vem, tá? Agora, se eu fizer um aporte depois do dia 30, que no caso ele sempre encerra no último dia do mês, a Datacom dele. Se eu fizer um aporte depois que encerrou a Datacom, eu só vou receber os proventos desse aporte no outro mês, referente a esse aporte que eu estou fazendo. Então, sempre que você quiser receber proventos do aporte que você está fazendo, você tem que fazer pelo menos da Datacom para trás, tá? Então você sempre olha aqui no Investidor 10, no ativo que você for comprar, tá bom? E aqui é o valor que ele investe, que ele tá dando por cotas. Aí no último mês ele deu 12 centavos aí por cota. Então, um ótimo dividend yield. Então o VGHF11 ele entraria aqui para dar um up no nosso dividend yield aqui, já que o nosso VISC11 não paga tão alto assim o dividend yield, eu colocaria esse aqui para dar uma equilibrada. Vamos para o terceiro fundo. E o terceiro fundo, chegamos aqui no nosso Vino11. É um fundo também de tijolo, tá? É de lajes corporativas. É um fundo aí que eu acredito que vai crescer muito aí também. Liquidez aí dele aí acima de 1 milhão, tá? Teve uma valorização de 3,33% aqui nos 12 últimos meses. Mas eu creio que esse fundo aí vai ter aí um futuro bem promissor aí, tá? Aqui você vê aqui quanto que ele está pagando por cota. Se você descer, você vê que ele tem aqui também uma diversificação aqui até boa. Ele tem 10 imóveis aí, sendo que 8 é localizado em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. A mesma coisa aqui, os nomes dessas lajes aí, que se você quiser ver desses prédios aí, você pode copiar aqui e fazer uma pesquisa mais fina, mais seletiva no Google, no próprio YouTube aí. Você pode fazer aqui essa pesquisa e seria um fundo aqui que eu colocaria na minha carteira também, tá bom? O VISC11. A gente pode olhar aqui que o valor patrimonial dele é de quase 1 bilhão, tá? E as cotas emitidas aqui, ele é um fundo que tem bastante movimentação aqui na Bolsa de Valores, tá? A taxa de vacância é bem baixa, tipo de gestão ativa, e aqui a gente consegue ver aqui todas as informações do VISC11. Se eu fosse começar com 3 fundos imobiliários, hoje eu colocaria dessa forma. O fundo de papel seria o nosso VGHF11, o nosso fundo de tijolo de shopping seria o VISC11 e o nosso fundo de tijolo de lajes corporativas aqui comprando com desconto também seria aqui o Vino11. Esses 3 fundos aí, lembrando que seria 3 fundos que eu iniciaria aqui a minha carteira de fundos imobiliários. No começo não é muito bom você ter ali 6, 7, 8, 10 fundos imobiliários com seu patrimônio pequeno. Então é bom você começar com 1, 2, conforme seu patrimônio for crescendo, você vai adicionando ali novos fundos, até porque esses fundos que você colocou vai estar te pagando proventos para você estar investindo em outros. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado aí a quem está começando aí nessa jornada aí de investimentos, tá bom? Deixa o like aqui, compartilha o vídeo para me ajudar e me incentivar a estar colocando mais conteúdo aqui para vocês, beleza? O canal PR aqui se despedindo. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.